irmãos, a paz do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é dia de louvar e bendizer o nosso Senhor. E você, juntamente com a sua família, é o convidado nesta noite para juntos adorarmos ao Rei dos Reis. Convido você a fechar os teus olhos e nós iremos orar nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E estaremos hoje também neste culto de missões, o mês de junho todo falando de missões, mas hoje em especial celebrando a Santa Ceia. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças e louvores por mais um dia na tua presença. Obrigado por esta oportunidade que estamos, ó Deus, unidos neste propósito, ó Deus, celebrando a Santa Ceia, ó Pai, trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Neste culto também, ó Pai, onde iremos falar sobre missões, que o Senhor venha estar conosco, falando aos nossos corações. E nessa hora receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fique presente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido você nesta hora a adorar e louvar ao Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que está em Romanos 8, 26 a 27, onde fala: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E esse louvor que nós iremos cantar agora, ele falou muito ao meu coração, ele ainda fala até hoje, mas principalmente no início da minha conversão, porque eu sentia que eu não sabia exatamente como orar. E era exatamente aquilo. Muitas das vezes a gente não consegue nem orar. Você talvez nem consiga mais se expressar em palavras na sua oração. Talvez a sua oração sejam apenas lágrimas. Mas saiba que o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, ele leva toda a sua oração. Toda a sua oração, toda a sua dor, tudo aquilo que você tem no seu coração, ele leva até Deus. Creia nisso, creia que o Senhor, ele sonda os corações. Ele está contigo, ele não te abandona. Amém?
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha na noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, som dos corações, Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, este mês de junho estamos falando sobre missões estrangeiras e orando também pelos países, pelos missionários que estão no campo fazendo missões. Nesta noite nós temos um convidado especial, é o Bispo Geraldo Lúcio. Ele é o superintendente da região europeia e trará a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Fique ligado, não disperse e permita que o Senhor fale com você nesta noite. Quero cumprimentar os queridos irmãos aí da IMW de Rio Marinho, missionária Flavinha. Tem que acostumar, hein? A missionária Flavinha, um abraço também ao Gradicélio e certamente aos queridos irmãos aí de Rio Marinho, onde tive a honra e a oportunidade de pregar no dia da inauguração desta congregação ligada à IMW de Alvorada. É um culto das dimensões estrangeiras. Eu estou falando aqui de Aveiro, Portugal, onde fica a nossa sede da Europa. Nós compreendemos hoje Portugal, estamos no norte e também no extremo sul, no Algarve. Estamos também no Alto do Minho, na divisa com a Espanha. Estamos também nos Açores, que são 9 ilhas, que fica no meio do Atlântico, entre Nova York e Lisboa, que pertence a Portugal. Estamos ali na Ilha Graciosa. Aliás, somos a única igreja evangélica da Ilha Graciosa, onde está o pastor Herculano e a missionária Manuela, realizando um brilhante trabalho. Estamos também na Espanha, com o pastor Francis, uma igreja totalmente nacional, os cultos são em espanhol. E nós louvamos a Deus por ele, pela sua esposa, a irmã Luciana e também o pequeno Bernardo. Somos gratos a Deus também pelo pastor Pedro Rezende, que está em Luxemburgo, junto com a missionária Mônia, e também o nosso querido pastor Renato e a irmã Adriana, que estão na Bélgica. Certamente é um desafio pensar também na África, em Moçambique, onde a igreja vai crescendo de uma forma maravilhosa. Nós louvamos a Deus pelo Centro Infantil John Wesley em Namialo, dirigido pela missionária Roseli. Outras escolas estão sendo construídas, tanto em Alua, onde está o pastor Fabrício, e também nós temos uma escola sendo construída futuramente em Nampula, ali no ministério do pastor Joel e da querida irmã Mila. Somos gratos também pela vida do pastor Ezequias, pastor Ezequias e a missionária Nilce, que vão também desbravando o distrito de Namialo à frente de muitas congregações. Somos gratos a Deus pelos resultados da obra de Deus ali em Moçambique, que recentemente recebeu a missionária Maria João, a missionária portuguesa, primeira missionária portuguesa a trabalhar na África, e certamente será a bênção de Deus para aquele país. Eu quero trazer à nossa memória o texto de Salmo 2, versículo de número 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. É claro que esse texto é um convite a orarmos, a intercedermos pelas nações do mundo. Ser um missionário transcultural não é uma tarefa fácil, conviver com culturas diferentes. Aqui em Portugal nós convivemos com a etnia cigana, convivemos com os portugueses, convivemos com os cabo-verdianos, angolanos, convivemos também com os brasileiros, uma diversidade de cultura. Convivemos com os espanhóis. Em Luxemburgo a grande maioria são portugueses imigrantes, e também na Bélgica. Louvamos a Deus pela oportunidade de conviver com essas culturas tão diferentes uma das outras. É um aprendizado maravilhoso, constante, mas não é uma tarefa fácil conviver com culturas diferentes. O texto nos diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Sem dúvida alguma, nós temos ainda 3,5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não tiveram uma experiência com Deus.
Cabe à igreja brasileira, principalmente, as intercessões e as orações para que as resistências sejam quebradas. Para vocês terem uma ideia, em Portugal nós temos 1,5% da população que são protestantes. Temos um desafio enorme, a idolatria, a feitiçaria, o relativismo, tão presente no coração da Europa, representa um grande desafio. Talvez o maior desafio representa ganhar a nova geração. Está totalmente afastada de Deus, distante dos caminhos do Senhor. A igreja precisa ter estratégias que possam alcançar os jovens e que muitos deles estão sendo ceifados por um materialismo intenso, aonde Deus simplesmente não existe, aonde Deus não é considerado. Mas ainda lá no fim do túnel há uma luz acendendo, há jovens que estão se convertendo ao Senhor e há uma esperança nessa nova juventude, principalmente novos pastores, que possam falar a linguagem dessa juventude a fim de que elas possam ser alcançadas pelo Senhor. Nós somos gratos a Deus pela igreja portuguesa, que vem marcando uma grande diferença na Europa. E certamente será futuramente um celeiro de missionários para toda a Europa. Pensando na França, pensando na Inglaterra, pensando na Alemanha, pensando na Suíça e pensando até Espanha, porque nós estamos da Extremadura e agora também estamos em Sevilha, com a missionária que vai fazendo a diferença naquele lugar. E nós somos gratos a Deus pela vida da missionária Matilde, juntamente com seu esposo Irineu, que vão ali mantendo a chama viva da pregação do Evangelho e a possibilidade de futuramente uma igreja fervorosa e vibrante em Sevilha. Mas nós não temos nada em Barcelona, não temos nada em Madrid, então representa também um grande desafio de crescimento. Há uma necessidade constante de intercedermos pelos missionários. A resistência no mundo espiritual não é como no Brasil, ela é muito camuflada, mas há uma resistência constante, ataques aos veículos da igreja, ataque à saúde dos missionários, uma dependência financeira que muitas vezes se torna um grande desafio, um grande conflito, por causa das pequenas igrejas ainda que temos em Portugal. Portugal é uma região que não é autossuficiente ainda, que depende das orações, mas depende também das contribuições, dos investimentos financeiros, para que ela possa alcançar os seus objetivos. Nós acreditamos no avivamento, há promessas de Deus para um avivamento que vai tomar a Europa, e as orações e as intercessões que são feitas aqui na Europa pedindo a Deus que venha esse grande avivamento para a Europa. E o texto está dizendo que a partir do momento que nós oramos e intercedemos, de outro lado, Deus nos dará as nações da terra por herança. Herança é alguma coisa garantida, herança é alguma coisa herdada. A partir do momento que nós oramos e intercedemos, Deus tem as suas estratégias. Algumas vezes nós ficamos pensando qual será a melhor estratégia para alcançar determinado país aqui da Europa. As estratégias são de Deus, os caminhos viáveis são de Deus. Cabe a nós o papel da intercessão. E é claro que Deus está procurando intercessores que estejam na brecha perante Ele. Algumas vezes Deus não tem nos encontrado como intercessores. Algumas vezes a igreja está dormindo, a igreja está insensível a esse papel fundamental de intercedermos e orarmos pelas nações. É bom lembrarmos que o nosso Deus é Deus das nações. Ele é o Senhor das nações. E nós acreditamos piamente que as nações, apesar de toda a resistência no mundo espiritual, as forças espirituais da maldade, como diz Paulo em Efésios 6, estão agindo de uma forma terrível. Nós temos um índice de violência doméstica muito grande na Europa. Nós temos, por causa do inverno intenso, nós temos um problema muito sério de depressão na Europa.
a desintegração da família, os filhos se formam na universidade, vão para os países que têm possibilidade maior de salários e os pais acabam ficando sozinhos, e esse isolamento da família também traz consequências desagradáveis de desagregação familiar. E sem dúvida alguma nós precisamos orar e interceder também em função das forças espirituais da maldade que aprisiona a Europa na idolatria. A idolatria precisa ser anulada, quebrada. Aqui nós temos várias gafanhas, gafanha da Nazaré, gafanha da Encarnação. Nessas gafanhas, passando por elas, nós descobrimos em muitas encruzilhadas os chamados despachos no Brasil, ou seja, a presença da feitiçaria, a presença dos bruxos, visivelmente atuando em Portugal. E nós precisamos da cobertura espiritual para que as forças espirituais da maldade não possam avançar, elas sejam anuladas pelo poder de Deus. Nós acreditamos exatamente na promessa de Deus, que Ele nos deu poder para pisar e desfazer toda a obra do mal. Nós temos autoridade da parte de Deus. O Evangelho de Marcos diz que os sinais seguirão aos que creem. Meu nome expulsarão os demônios. E os demônios que agem sobre a Europa precisam ser expulsos através da autoridade. É impossível pensar em autoridade espiritual sem pensarmos no altar da oração, sem pensarmos no altar da intercessão. Deus nos dará as nações, mas cabe a nós intercedermos, cabe a nós orarmos. E o texto nos diz: os fins da terra por tua possessão. Aqueles lugares mais longínquos, aonde nós pensamos que o Evangelho não chegará, ele chegará através do nosso clamor, através da nossa intercessão. Lembrando a você que nós contamos com você do outro lado, segurando as cordas da intercessão, para que a obra de Deus possa avançar, que a igreja de Rio Marinho possa ser uma igreja que esteja de joelhos, dobrados, intercedendo por nós, intercedendo pela Europa, para que o Evangelho possa ser propagado, para que a Aliança Evangélica Portuguesa, aqui especificamente em Portugal, que coordena o trabalho da Igreja Evangélica, reunindo todas as igrejas evangélicas, tem feito um belíssimo trabalho que visa principalmente a comunhão. Nós notamos que, apesar de sermos 1,5% protestantes, ainda estamos muito isolados uns dos outros. A unidade, nós sabemos que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, independente das bandeiras denominacionais. Nós precisamos de estarmos unidos, precisamos de estar clamando a Deus para que essa unidade aconteça no corpo de Cristo, não apenas em Portugal, mas as igrejas evangélicas que estão espalhadas por toda a Europa, haja uma unidade voltada para um avivamento e que através desse avivamento nós possamos ver a salvação de milhares de almas se rendendo ao Senhor. Que em cada culto haja a presença de Deus, a manifestação dos dons espirituais, que os enfermos estejam sendo curados e que toda obra maligna esteja sendo desfeita. Isso pode acontecer através de cada culto que acontece simultaneamente durante a semana e também aos domingos. Que os pequenos grupos que começam a tomar uma dimensão muito maior possa ser um instrumento também de salvação na vida de tantos aqueles que estão perdidos e desorientados. Há muitos portugueses que não frequentam nem a igreja, vamos dizer assim, a igreja quase que nacional, que é a Igreja Católica Romana, estão perdidos, dominados pela embriaguez. Há uma presença constante do álcool na vida de muitos portugueses, destruindo a sua vida. E nós cremos que Jesus é a verdade que liberta. Nós acreditamos num Jesus que veio desfazer as obras do diabo. Ele veio para afastar o ladrão. Jesus declarou em João 10:10 que o ladrão, que é o diabo, que são os demônios, veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós profetizamos esta vida com abundância
para as nações que constituem o velho continente, o continente da Europa. Sem dúvida alguma, Cristo precisa ser anunciado. Cristo precisa ser pregado. O evangelho do reino precisa ser anunciado. Lá em Atos capítulo 8, Filipe desceu a Samaria. Os samaritanos não conheciam a Jesus, mas o texto nos diz que Filipe chegou até os samaritanos pregando o evangelho de Cristo. E não apenas pregando o evangelho de Cristo, mas Deus se manifestou na vida de Filipe com sinais, prodígios e maravilhas. E o texto nos diz que milagres aconteceram, enfermos foram curados, demônios foram expulsos. E é interessante que o texto diz que a alegria voltou àquela cidade. A tristeza precisa ser banida, a angústia precisa ser banida. São caos estabelecidos pelos demônios, pelas ações satânicas que têm roubado a alegria das nações. Mas Jesus é alegria. Jesus tem o poder de devolver novamente às nações a alegria, o prazer, o brilho nos olhos. E nós contamos com você do outro lado, que está nos ouvindo, que está participando desse culto de intercessão, desse momento de missões estrangeiras. Nós contamos com a sua oração, contamos com a sua intercessão. E principalmente acreditando que aquilo que Deus fez com Filipe possa também acontecer com a igreja. Que a igreja possa ser um instrumento de resgate da alegria perdida. E é interessante que a Alemanha, que é um país tão rico da Europa, há um alto índice de suicídio. E sem dúvida alguma, não adianta o dinheiro sem Jesus. O dinheiro sem Jesus não vai resolver nada. Precisamos, sem dúvida alguma, que Jesus seja muito maior do que representa o euro. Sem dúvida alguma, o euro, ele resolve alguns problemas, mas não resolve os problemas da alma. A alma humana necessita exclusivamente daquele que é especialista nas almas, que é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe essa iniciativa de intercessão, de clamor, de culto missionário, clamando não apenas pela Europa, mas pela América Latina, aonde a igreja vai rompendo, a igreja metodista wesleyana. E sem dúvida alguma, a igreja metodista wesleyana, ela existe, proclamando vida, transformando gerações. Receba o meu abraço nesse dia tão especial. Que Deus nos abençoe. Um abraço à missionária Flávia, extensivo também um abraço da minha esposa, a irmã Marlene Rodrigues. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Bispo Geraldo Lúcio, a Marlene, por ter aceito o nosso convite. Que Deus continue abençoando a vida deste casal, esta família que tem sido grande instrumento do Senhor ali naquele lugar. E, queridos, nós precisamos sim abrir o nosso coração e sermos verdadeiramente intercessores da obra do Senhor. Interceder por esses irmãos que estão no campo. Nós que não podemos ir, nós podemos ficar orando e contribuindo para que Deus continue usando cada vida e sustentando. Logo mais nós estaremos orando por esses missionários, por esses países, mas agora nós iremos para outra parte do nosso culto, onde nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Tempos em que nós precisamos nos achegar muito mais ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes ficamos desesperados com as situações que estamos vivendo, com problemas que enfrentamos no dia a dia, mas a palavra do Senhor nos revela, nos ensina, nos exorta, dizendo que em tudo Deus tem um propósito. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus, aquele que aceitou o desafio, aquele que aceitou a missão
de vir a este mundo para sofrer pela minha vida e pela sua vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós podemos nesta noite louvar e bendizer o nome do Senhor. É por isso que nós temos liberdade de adorar, de exaltar aquele que te deu a vida. É por isso que hoje nós podemos fazer missões. É por isso que hoje nós temos oportunidade de ser um Filipe no seu bairro, de ser um Filipe no meio onde nós estamos vivendo. Queridos, a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor para que possamos relembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Algo que jamais podemos esquecer, porque foi através do seu sangue vertido na cruz que nos limpou, que nos purificou, que nos regenerou. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer. Crer em Jesus Cristo, aceitar esse sacrifício dele na cruz do Calvário. Entender que sem Jesus nós não somos nada e não conseguiremos nada. E você vai agora aí preparar, pegar o seu pão, o seu vinho, e nós iremos meditar na palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Paulo estava ministrando a igreja de Corinto e ensinando a igreja como celebrar a ceia. E na carta de 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, Paulo ele começa: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu essa ordenança, esse ensinamento do Senhor, e aqui ele está entregando, ele está nos ensinando da mesma forma que ele aprendeu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele deu graças. Logo em seguida, ele tomou o cálice e também deu graças. Querido, esse texto vai nos ensinar que para participarmos da Santa Ceia, nós precisamos primeiro examinar a nossa vida. No verso 28 vai dizer o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não posso dizer que você pode ou não cear, mas você mesmo pode analisar a sua vida, pode examinar a sua vida. E neste momento, se há algo que ainda precisa ser consertado, você terá a oportunidade de pedir perdão ao Senhor, de pedir para Ele, através do sangue dele que foi vertido naquela cruz. Esse sangue tem o poder de limpar, de te perdoar de todo pecado, de lavar a sua vida, de lavar a sua alma. E dessa forma, pedindo perdão ao Senhor, se consertando, se humilhando na presença dele, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar aprovado para participar do corpo de Cristo. Queridos, é muito importante nós fazermos parte, estarmos inseridos no corpo de Cristo, porque dessa forma nós estaremos no Senhor e o Senhor estará nas nossas vidas. Nós vamos orar nesta hora. Você vai fechar os teus olhos aí também e vai pedir para o Senhor perdão. Precisamos fazer isso diariamente, porque somos pecadores. Mas vale a pena nós lembrarmos que o pecado na vida do cristão, daquele que serve ao Senhor, precisa ser uma coincidência. Não pode ser algo normal, mas tem que ser uma coisa anormal. Onde no momento em que nós pecamos, o Espírito Santo, ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar: você fez algo que desagradou ao Senhor. E aí, neste momento, nós pedimos perdão ao Senhor.
É assim, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Mesmo, ó Deus, estando distante dos irmãos, mas cada família reunida no seu lar. Deus, eu quero Te agradecer por este momento. Um momento maravilhoso que o Senhor reservou. Senhor, uma oportunidade de relembrarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um sacrifício que entregou a sua própria vida para resgatar a minha vida, para resgatar a vida de toda a humanidade. Senhor, obrigada. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, pecados cometidos por ações, por pensamentos, em nome de Jesus. Venha nos purificar, Senhor. Venha nos transformar a cada dia. Ensinar-nos, ó Deus, a caminhar, a andar na Tua presença. Senhor, faça de novo na nossa vida. Que possamos ter nossa vida regenerada, transformada através da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E nesta hora, você vai pegar o seu pão. Nós iremos consagrar o pão e o cálice ao Senhor nesta noite. Tome aí o seu pão. Pai, nós consagramos a Ti esse pão como o corpo de Cristo, aquele corpo que sofreu, que morreu para salvar a minha vida. Consagramos a Ti, ó Deus, o pão, consagramos a Ti também, ó Deus, este cálice, esse suco de uva, consagramos a Ti como sangue, representando o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, o sangue que tem poder. Em nome de Jesus nós consagramos a Ti. Meus queridos, nós iremos agora participar. Tome aí o seu pão e o seu cálice. Eu vou servir aqui enquanto você está servindo aí a sua família. Eu também vou servir aqui ao cameraman. Tem gente que trabalha na frente, mas também tem equipe que trabalha atrás das câmeras, né? E nós vamos agora participar da Santa Ceia. Você vai pegar aí agora o seu pão, representando o corpo de Cristo. E tendo dado graças, voltando aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Coma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queridos, olha a palavra do Senhor Jesus. Este é o cálice da nova aliança. Jesus, através do sangue de Jesus, nós fizemos um novo compromisso, uma nova aliança com o Senhor. Uma nova aliança, uma aliança que irá nos transformar, nos resgatar, uma aliança que vai fazer de nós uma nova criatura, uma aliança que vai nos regenerar, é um compromisso eterno, um compromisso com aqueles que querem firmar este compromisso com o Senhor e assim vivermos a vida aqui nesta terra, mas pensando também que nós temos uma vida eterna, por isso precisamos andar corretamente diante do Senhor para viver abundantemente e usufruir
desta nova aliança. Tome o cálice do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olhou para nós. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor olhou para nós e não desistiu. Não desistiu da criatura, não desistiu do homem, mas o Senhor olhou e derramou o seu sangue, um sacrifício pelas nossas vidas, para nos salvar, para nos resgatar, para que essa aliança, essa nova aliança fosse feita, ó Deus, e nós confirmamos a Ti, nós firmamos este compromisso nesta noite, dessa nova aliança com o Senhor, para que um dia o Senhor virá nos buscar, iremos cear com o Senhor na glória, iremos participar das bodas do Cordeiro, aleluia. Como igreja ansiamos por esse dia. Obrigada, meu Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus, aleluia. Nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade. Queridos, como é bom nós estarmos na presença do Senhor e poder relembrar este sacrifício do Senhor Jesus. É uma ordenança do Senhor até que Ele volte para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, e como eu disse, nós iremos nesta hora orar, interceder por alguns países e pelos missionários que estão lá. Queridos, na mensagem do Bispo Geraldo Lúcio, ele falou um pouco sobre as dificuldades. Ele falou um pouco sobre os problemas que a Europa tem enfrentado, entre outros países também do continente africano. E nós sabemos que Deus pode fazer tudo. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de impossível. Queridos, precisamos sim ter um coração intercessor. E nós vamos fazer isso. O bispo, juntamente com a sua família, tem trabalhado ali naquela região. E tem sim enfrentado muitos desafios, como esses pastores que eu vou ler os nomes agora, esses missionários, missionárias, têm enfrentado desafios. Mas cabe a nós orarmos para que Deus venha sustentar e direcionar a vida deles. Então, meus irmãos, hoje nós iremos orar pelo continente africano, que está ali a missionária Maria José de Campos. Em Moçambique está o pastor Joel e Mila, pastor Ezequias, a missionária Nilce, pastor Fabrício e missionária Glória, a missionária Roseli de Araújo. Também no Senegal está a missionária Nalu da Silva. Na Europa, nós vamos orar pela Bélgica, que está ali o pastor Lauro e Rosana, o pastor Renato e Adriana. Na Espanha, missionária Matildes, o pastor Francis e família. Luxemburgo, pastor Pedro e Mônica. Em Portugal, pastor José Antônio, missionária Piscida, pastor Luiz Pisano e família, pastor Austrígero, Austri, é melhor, né, Austri? A gente já chama ele assim porque o nome já é muito complicado. E família, Kleber, Basílio e família, e também ali nos refugiados que está a missionária Zazá. Irmãos, não somente hoje, ore por esses países, ore pelos missionários, para que Deus venha abençoar e direcionar a vida deles. Nós vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, neste mês de junho, intercedendo, clamando ao Senhor
por esses países onde estão, ó Deus, os nossos missionários, onde há uma frente missionária. Pai, e queremos colocar esses países e esses missionários nas tuas mãos, pedindo para que o Senhor venha suprir, ó Deus, as necessidades, ó Pai, de cada um. Deus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor conhece as necessidades deles, Pai, necessidades financeiras, emocionais. Pai, em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor vá de encontro a cada vida, Senhor, que venha restaurar, que venha trazer refrigério, Pai, que venha abençoar, suprindo, ó Pai, as necessidades. Que o Teu Espírito Santo venha direcionar cada vida em nome de Jesus. Senhor, dê o sustento a cada um. Pai, as dificuldades que eles têm enfrentado, que o Senhor vá direcionando, ó Deus, dando sabedoria para resolver os conflitos, problemas que surgirem. Pai, mas que o Senhor venha abençoar e direcionar a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, ó Pai, o continente africano, eu abençoo a Europa, eu abençoo cada missionário, cada pastor que está ali nesses campos, abençoo a vida do Bispo Geraldo, da sua família, Marleide. Pai, em nome de Jesus, que continue sendo instrumentos usados por Ti, ó Pai, por onde quer que forem, que sejam bênção. Senhor, também eu quero interceder pela igreja brasileira, para que o Senhor venha abrir o nosso coração, porque nós precisamos também ter um coração missionário, um coração abençoador, um coração generoso, ó Deus, para abençoar essas vidas, intercedendo e também contribuindo. Meu Pai, em nome de Jesus, faça de nós, faça de cada um de nós, ó Deus, missionários, para anunciar a Tua palavra, a começar aqui de Jerusalém até aos confins da terra. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós agradecemos pela sua participação, por você e sua família estarem juntos conosco virtualmente. Mas por enquanto é assim que nós podemos nos reunir. Mas como eu sempre digo, faça da sua casa uma casa de bênção, uma casa de oração, uma casa de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém? Eu agradeço você e a sua família e continue nos abençoando, divulgando o nosso canal da IMW Rio Marinho no YouTube, também no Face. Não esqueça de se inscrever, de apertar ali o sininho para que você seja notificado. Amém? Queridos, e vamos contribuir com missões. Você pode fazer isso, além de orar, contribuir. Então você que pertence à Igreja Metodista ou Wesleyana, procure o seu pastor para que ele venha te orientar. E aí você vai poder ofertar. Ele vai te orientar a melhor forma de você entregar a sua oferta de missões. E você que não pertence à Igreja Metodista ou Wesleyana, mas que sente aí o desejo, que sentiu o desejo de ofertar, nos procure. Acesse aí, coloque a mensagem aí no nosso chat, aí no nosso canal, e nós entraremos em contato com você. Amém? Nós vamos agora impetrar a bênção e abençoar a sua semana. Que você tenha uma semana abundantemente abençoada pelo Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e um forte abraço.